Falando assim, a gente até se sente gente, né? Sente grande coisa. Eu quero dizer que eu sempre, toda a minha vida falo, né, do Paulo de Freitas. Esse homem me adotou espiritualmente quando eu andava dando tiro para todo lado. Eu sou bisneto, neto, filho de pastores, né? Bisneto de crentes. E conheci todos os pastores que passaram por Guarulhos, desde o pastor José Pinto. Conheci todos os pastores que passaram por Guarulhos. Vocês verem que idade eu tenho. Adivinha agora, quem acertar ganha um prêmio, né? A viagem para a América é gratuita. Mas tem que acertar dia, mês e ano. E hora. Mas o que o pastor Clementino está dizendo é uma profunda verdade. Esse seu cunhado, Paulo de Freitas, irmão da minha querida e amada irmã Aide, não poderia esquecer nunca a sua maneira doce e firme de ser. Como mulher, como esposa, como mãe, arrumava a cama de toda essa turma aí, irmãos. Ele dizia, irmã Aide, por que a senhora faz isso? Ela dizia, porque eu gosto. Que coisinha linda, né? Era uma coisa bonita mesmo. Nós estamos aqui contando história, parece que coisa de velho esse culto aqui, né? Deus do céu. Mas eu quero externar aqui o meu prazer, a minha honra e explicar direitinho essa história. Eu ainda estava nos Estados Unidos quando o pastor Marco entrou em contato comigo sobre o trabalho que haveria hoje aqui. Eu ainda estava lá. Eu disse, coincide com as datas que eu estarei aí. Quer dizer, tudo certinho, né? E eu estou tão feliz por estar aqui convosco. Antes de trazer a meditação, que não será tão longa, mesmo porque eu tive um problema, estou com um problema de saúde, só a graça para me ajudar. Eu vinha, irmãos, no avião e 12 horas de viagem, e por querer ser muito gentil e acomodar bem uma criança que estava ao meu lado, sentei de lado, e esse nervo, e eram os asiáticos que estavam ali, e o meu nervo asiático resolveu me torturar, irmãos. Eu estou numa angústia com isso, que só a graça. Já me deram 1000 remédios, já fiz de tudo, fiquei até de ponta cabeça e não deu certo. Eu quero não cansá-los, mas sim falar do meu apreço pelo pastor Clementino. Pastor Clementino, falar dele, e não é falar de história, ele é a história. Ou seja, tudo o que as nossas gerações conhecem de passado, de presente, até hoje e muito tempo do futuro, pastor Clementino. Sempre respeitado, apreciado, nos chamava a atenção também, isso ele não conta. De vez em quando ele dava uns puxões da orelha na gente, que a orelha esticava até lá do outro lado. Mas era sempre com o mesmo carinho. Nunca me lembro de uma vez ter dito, pastor Clementino, quero falar com o senhor. Ele não abrisse a porta do gabinete, eu era um menino, e dizia, senta e fala, Arnaldo. E ali eu descarregava, falava tudo que eu queria, coisa de moleque. E ele ouvia com uma paciência. Depois que eu ouvia tudo, eu falei, que conselho o senhor tem para me dar? Ele falou, o que eu tenho para fazer por você é orar, vamos orar. Orava por mim, falava, vai embora. Porque não tinha muito para falar, não. Mas, quando nós estávamos ali no gabinete do pastor, olha, aqui continuamos contando história, né? Mas a vida é assim, irmãos. Já de criança, a gente inventa história. Não inventa? Um vai ser aviador, corredor jogador de basquete. Né? Inventa história. Quando fica homem, jovem, senhor, faz a história acontecer. Quando fica velho, conta a história. Eu já estou nessa parte. Contar história. Mas eu queria ler aqui um texto, e essa é dedicada ao pastor Clementino. Não sei se ele vai gostar a princípio, mas ele vai entender já já. Salmo 90, se vocês quiserem depois guardar, eu leio para vocês. Não se importa porque não faz parte do... Versículos 9 e 10 apenas. Diz assim, pois os nossos dias vão passando na tua indignação,
Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, por sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois rapidamente passa e nós voamos. A vida de um homem é 70 e 80. Se fôssemos nós tomar esta palavra, o pastor Clementino já era. Certo? Só que a pergunta é: quem escreveu esse salmo? Quem escreveu esse salmo foi Moisés. E sabe por que ele escreveu esse salmo desse jeito? Porque a vida dele estava acabada. Ele havia vivido 40 anos como príncipe. Agora estava vivendo outros 40 anos no deserto. Quando ele vivia lá no Egito, ele era assim, terninho, assim, bonitinho, com lencinho do lado, gravatinha amarela. Ele era o príncipe. Depois de 40 anos no deserto, parecia eu, assim, já que não consegue nem ficar em pé direito. Acabado. Aí ele olhou e disse assim: acabou a minha vida aqui. Quando ele disse isso, escreveu esse salmo, com essa idade, ele olha para um lado e vê uma sarça ardendo. Ele se aproxima dela e era Deus dizendo: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está é santo. Eu tenho um assunto para conversar com você. Nos primeiros 40 anos da sua vida, você pensou que você era grande coisa. No segundo 40, você descobriu que você não era nada. Agora eu tenho outros 40 para você viver e saber quem eu sou. Ele viveu 120 anos. Portanto, pastor Clementino, prepare-se. Longa ainda é a jornada. E quando o senhor fizer 120 anos, eu quero estar presente no seu aniversário. Quantos querem estar também? Amém. É terrível. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, quando a gente fala de uma igreja com 76 anos pregando a palavra de Deus, a gente tem que se remontar ao início de todas as coisas, não é? Quando a igreja começa, a gente lê o livro dos Atos, ou seja, as ações dos apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, e ali a gente vai encontrar histórias extraordinárias. Uma delas, que tem a ver com muitos de nós, ou pode ter a ver muito conosco, é a vida de um homem chamado Pedro. Pedro, que foi discípulo do Senhor, depois tornou-se apóstolo também, nunca deixou de ser discípulo, mas tornou-se apóstolo. Pedro, se alguém tiver o cuidado, ou já o fez, recordando-se do Pedro dos evangelhos, das narrativas dos evangelistas, vão encontrar um homem sanguíneo, temperamental, um homem ousado, um homem que a coisa que mais fazia na vida era passar vergonha, porque falava demais, tudo era Pedro. Jesus mesmo teve que colocar Pedro no lugarzinho dele tantas vezes, esse é o evangelho. E isso foi durante todo o tempo da vida de Pedro, até o final da vida de Jesus. Quando Jesus, lá no Monte das Oliveiras, os soldados, a guarda sacerdotal vinha para buscar Jesus, o homem ainda disse: deixa comigo, Jesus, eu vou cuidar desse assunto. Se todos te abandonarem, eu permaneço. Jesus falou: rapaz, vai com calma. Não adiantava, ele não ouvia. E ele, naquele dia, ainda puxou a espada e foi ao encontro dos soldados como em uma batalha mesmo. E se o camarada não fosse ligeiro, ele teria cortado o pescoço, mas cortou só a orelha. Jesus foi lá, colocou a orelha no lugar, disse: guarda essa espada. Ninguém toma a minha vida, eu a entrego. Jesus seguiu para o Gólgota,
E este homem, chamado Pedro, impetuoso, passou o tempo e aconteceu com ele o que Jesus havia profetizado, Jesus havia dito: você vai me negar, Pedro. Ele disse: não, ainda que todos te neguem, eu não. E todo mundo sabe a história. Antes que o galo cantasse, por 3 vezes Pedro negou Jesus. Irmãos, Pedro viveu com Jesus praticamente os 3 anos e meio aproximadamente do ministério público de Jesus. E esse homem nunca, nesses 3 anos e meio, pode-se dizer de que ele entendia realmente o que era conversão. Tanto é que depois de 3 anos, no capítulo 16 de Mateus, Jesus faz uma pausa ali em um lugar muito importante. E ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E cada um começou a dizer uma coisa. O que diziam as pessoas a respeito dele? De repente Jesus volta-se para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E o Pedro, sempre o Pedro, se adiantou e fez uma declaração linda: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento, Jesus, feliz, certamente, olha para Pedro e diz para ele: bem-aventurado sois, Simão, Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque isso não te revelou carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. Naquele momento, quando Pedro ouviu essas palavras, como qualquer de nós humanos que somos, por isso que é bom pensar nisso, irmãos. Ao invés desse homem se render de alegria aos pés do Senhor e dizer: que privilégio, não. Ele sentiu, foi um orgulho por dentro. 3 anos andando com Jesus. Tem gente que pensa que vem à igreja por 2, 3 horas, uma vez por semana, e é convertido. Pedro andou com Jesus manhã, tarde e noite, 3 anos, com Jesus. E depois desse tempo todo, Jesus faz essa pergunta, ele faz essa declaração, ele contesta com essa declaração linda. E aí então Jesus disse: bom, agora é a hora de começar a falar de fato qual é a minha missão aqui. 3 anos de introdução. E aí então, pela primeira vez, o Senhor Jesus profere a palavra igreja, bem juntinho com a palavra cruz. E quando Jesus começa a falar sobre a cruz, que era para onde ele iria ser sacrificado, Pedro então olha para Jesus e fala: Jesus, depois vocês leem lá no capítulo 16 de Mateus, fala: Jesus, vem aqui de lado, eu quero ter uma conversa com o Senhor e é muito séria. Jesus foi com ele e a Bíblia diz que ele começou a repreender Jesus. Leia, é essa palavra. Começou a exortar Jesus, dizer: Jesus, que conversa é essa? E apartou Jesus dos outros discípulos, dos outros 11. Sabe por que ele o apartou? Porque os outros 11 não tinham o cacife que ele tinha. Lembre-se que o Senhor havia terminado de falar que Deus havia revelado algo para ele. Ele já se sentia como a 4ª pessoa da Trindade, talvez. Ele disse: a minha posição aqui é diferente desses 11, as revelações que eu tenho eles não têm, o que eu conheço eles não conhecem, e o senhor vem aqui que eu preciso conversar com o senhor. Então o assunto é o seguinte: Jesus, o senhor está falando demais. Olha, Pedro falou para Jesus, esse assunto de cruz está errado, Jesus, vamos resolver esse negócio de outra maneira. Jesus olha para ele e fala assim: aparta-te de mim, Satanás. A gente dá risada porque não é com a gente, irmãos. Mas eu imagino que Jesus não falou muito baixinho isso aí, não. Ele falou alto, firme, forte, em bom som. Aparta-te de mim, Satanás, porque você não consegue ver as coisas espirituais. O teu assunto é só carne e sangue. E Pedro foi murchinho lá para um canto, humilhado, sem entender o que aconteceu. E um momento Jesus fala que ele está recebendo revelações de Deus, em outro momento Jesus fala
Satanás. Mas o que Jesus estava falando não era que Pedro era Satanás, porque ele repreendeu, foi Satanás, não a Pedro. Ele disse: Satanás, vai embora, Pedro fica. Satanás estava tentando Pedro, confundindo a mente dele. E esse Pedro ficou lá murcho, num cantinho. E Jesus, depois de um tempo de falar com seus discípulos, resolve chamar Tiago, João. Cadê o Pedro? Aí Pedro talvez estivesse ali num cantinho, a Bíblia não conta não relata isso. E o chamou, levou os três para um lugar. E quando chega ali num monte, chamado Monte da Transfiguração, eles têm uma visão gloriosa do futuro. O futuro e o presente se misturam. Porque tem gente que fala na dimensão espiritual. Não existe esta palavra dimensão, porque dimensão já denota o fato de medir. Nesse tempo com Deus não existe medida, nem tempo nem espaço. Mas nessa atmosfera espiritual, revela-se ali Jesus conversando com Moisés. E ele olha, ele fica impressionado e de repente, ele de novo dá um grito. E naquele grito ele diz assim: Senhor, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, Jesus, outro para Elias, com quem o Senhor está conversando, e outro para Moisés. Esses 3 grandes homens. Quando ele disse isso, Deus se revelou a Pedro outra vez, com uma palavra. E a palavra era mais ou menos assim, eu vou parafrasear apenas. Ele disse: Moisés foi um gigante, Elias um grande homem, mas este é o meu filho, não o compare com ninguém. Não existe isso de fazer 3, ele é único. E ali sai Pedro murcho de novo, irmãos. Irmãos, e essa foi a história da vida todinha de Pedro. Até que lá no final, ele atrevidamente ataca o soldado. E depois dele... Eu estou cansando vocês? Não? Ele ataca o soldado. E depois disso, ele fica com a tristeza tão grande que não teve coragem de acompanhar Jesus até a cruz. O único discípulo que ficou aos pés de Jesus na cruz foi João. Pedro de longe, envergonhado, triste, porque principalmente quando Jesus sendo julgado estava, entrou naquela casa o sumo sacerdote Caifás, e ali ele sentou-se, e a companhia de João, e sentado ali, as pessoas disseram: você não era um deles? E ele disse: não, negou Jesus, tal como Jesus havia dito. Não, vocês estão confundindo, não sou eu o grande valentão. Agora, diante do vamos ver, arredou o pé, e covardemente negou o seu Senhor. E pior, quando ele termina de negar, e que o galo canta, ouça bem, Jesus sai, e os seus olhares se cruzam. Oh, que coisa! E naquele momento, aquele olhar de Jesus que falava, aquele olhar de Jesus disse: eu não te disse, Pedro, você me negou. Isso destroçou a vida desse homem. Ele sumiu para a Galileia, não ficou ali na cruz, ele não viu Jesus ser crucificado. Mas ao 3º dia, Jesus ressuscita. Jesus aparece aos seus discípulos ressuscitados. Escutem isso, irmãos. Jesus se dirige a um, se dirige a outro, se dirige a eles, e não se dirige diretamente a Pedro. Imaginem um pouquinho a situação de Pedro. Eu neguei o meu mestre. Vergonha de falar com ele, até de olhar para ele. Jesus não se dirigiu a Pedro. Aparece uma segunda vez aos seus discípulos e Jesus não se dirige a Pedro. Pedro então sugere aos seus companheiros: não temos mais nada que fazer aqui, voltemos à velha vida.
e foram pescar no mar de Tiberíades. Levava esse nome, aquela região. Quando estando eles ali dentro, mar adentro, um personagem lá da praia grita: filhinhos, tendes aí alguma coisa de comer? Quando Pedro ouviu essa voz, passou pela cabeça dele toda a sua história, desde a sua chamada, quando na beira do mesmo mar, o mar da Galileia, Jesus o mandou bogar mar adentro, e ele obedeceu. E Jesus mandou-lhe lançar a rede, e a rede veio cheia de peixes, e foi ali que ele reconheceu Jesus e começou a segui-lo. Tudo passou pela sua cabeça naquele momento. É o mestre, disse ele, mergulha na água e vem ao encontro do Senhor. Mas ao chegar na praia ele recua. Com que cara eu vou olhar Jesus? Jesus acaba comigo agora. Quem sou eu? Pedro volta para ajudar os seus amigos, seus companheiros. Vem com os amigos, só que quando eles chegam ali perto de Jesus, Jesus já estava os esperando com um peixinho assado em uma brasa. Ele estava um braseiro, e se você meditar, ou ler, você vai ver que o cenário era o mesmo da casa do sumo sacerdote Caifás, quando ali havia uma fogueira, quando Jesus sai de lá de dentro, e Pedro o havia traído. Agora eles ali assentados, Pedro de um lado, Jesus do outro, talvez. Pedro sentou longe de Jesus, envergonhado. Só João sabia dessa história. Mas João era um discípulo maravilhoso. Calado, certamente se manteve, ninguém sabia. E aí então, no meio daquela conversa toda, Jesus olha para Pedro e dá início a uma conversa. É sempre Jesus que começa. É incrível quantos de nós somos alcançados por esta graça maravilhosa, porque Ele tomou a iniciativa. Não somos nós somos cegos. Nós não conseguimos enxergar Deus e nem o seu amor, mas Ele não é cego. Ele vê os nossos corações, a nossa vida, a nossa alma, a nossa história. Ele conhece cada um de nós que aqui estamos neste lugar. E Ele, olhando para Pedro, Ele fez uma pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes, como declarastes a vida inteira? Pedro, meio acanhado, saia justa. Jesus perguntando, sabendo o que ele fez. Os discípulos recordando-se que Pedro sempre disse que ele era um cara com Jesus. Tu me amas? Ele responde: eu te amo, Jesus. Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. A conversa continua, passa um tempo. Jesus: Pedro, Simão Pedro, filho de Bar Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Passou um tempo de conversa ali, Pedro incomodado, nada se resolvia, como nós estamos aqui, parece que nada vai se resolver, não é? Jesus outra vez: Pedro, sim, Jesus, responde de uma vez, tu me amas mais do que estes? Naquele momento a resposta de Pedro foi profunda, irmãos. Olha que coisa linda. Pedro disse: Senhor, oh, aleluia, tu sabes de todas as coisas. Sabe o que Pedro estava dizendo ali? Tu sabes, Jesus, que eu te segui todo esse tempo e que parece que eu não aprendi nada. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu falei na frente de todo mundo que eu daria a minha vida por ti. E ali diante de umas mulheres, diante de um povinho, eu te traí. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes toda a minha história. Mas tu não sabes somente isso, tu sabes tudo.
tu sabes também que eu te amo. Apesar de ser o que sou, eu te amo. Jesus disse: Pedro, assunto terminado. Vai trabalhar, Pedro. Vai cuidar das minhas ovelhas. Aleluia. Como não amar um Jesus como esse, irmãos? Como não amá-lo? A maneira de você provar que você me ama é lutar pela minha causa, é viver pelo que eu morri. E é o que o Senhor diz a esta igreja, que por 67 anos tem batalhado por uma causa, a causa pela qual Jesus morreu. Oh, aleluia! E quem sabe nesta noite com alguém o Senhor está falando, com alguém o Senhor está falando. É hora de reagir na tua vida. Nós não podemos viver como meros assistentes de culto para ouvir os louvores bonitos e aplaudi-los e sair daqui contentes e aliviados, indo cumprir a minha tarefa e o meu tempo com Deus. Não, há uma missão a ser cumprida. Se amamos o Senhor, sirvamos e vivamos pela sua causa. Oh, aleluia! Me perdoe, irmãos, mas eu prometo que eu vou resumir o que eu vou pregar aqui agora. Porque eu só queria dar essa introduçãozinha para vocês. E se eu perguntei se eu estava lhes cansando. Mas a palavra de Deus não cansa ninguém. Cansa, irmãos. Ela é gostosa. Eu espero que você vá para casa meditando, que você leia o capítulo 16 de Mateus, que você leia o capítulo 24 de Mateus, que você leia o finalzinho do livro de João, que você veja tudo isso que nós falamos aqui, escrito ali, isso tudo é uma história. E ali você veja que o que aconteceu com ele pode acontecer com você. É o mesmo Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele te ama. Amém? Jesus te ama. Oh, coisa gostosa ouvir isso. Jesus me ama. Sublime. Mas o que eu queria dizer com isso, com essa introdução, que não deveria ser tão longa na minha vontade, mas eu creio na vontade soberana do Senhor. Não poderia por duas razões. Primeiro, porque o tempo já nos é escasso. Esqueça dele. Se você está numa atmosfera espiritual, esqueça um pouquinho o tempo. Já me avisaram que o culto aqui nunca termina depois da meia-noite. É sempre antes, e bem antes, viu? Fique tranquilo. Mas para que vocês vejam, eu vim caminhando de lá para cá. Enquanto todo mundo ficava em pé, eu ficava sentado. Por quê? Porque o meu nervo, na brincadeira asiática, né, resolveu me dar um karatê aqui. O que aconteceu, irmãos? Não estou sentindo nada. Se eu precisar ficar 2 horas aqui, eu fico aqui em pé 2 horas. Está tudo bem. Não estou sentindo mais nada. Cadê a dor? O que aconteceu? Oh, irmãos, quando a gente se mete nessa causa, irmãos, para viver por essa causa e para lutar por essa causa, tem gente, tem alguém lá nos céus que luta pela nossa causa. Eu não podia resolver o simples problema de um nervo. Jesus fez isso aqui agora. Eu estou bem, irmãos. Oh, aleluia. Aí, você que gosta de Bíblia, leia os 4 evangelhos e só acompanhe Pedro nas suas falácias, nas suas intervenções, nas suas interjeições. Procure-o. Depois do Tiberíades, você precisa procurar por outro Pedro. Aí você lê, se você tiver paciência para isso, e oxalá tenha, tempo para isso, e oxalá tenha, a 1ª e 2ª carta de Pedro.
Quando você ler as 2 cartas, epístolas universais que ele deixou escrita, os conselhos que ele dá, você vai olhar uma e vai olhar outra e vai dizer, não é o mesmo homem. Não é o mesmo homem. Não é possível. Não é o mesmo homem. Sabe por que você vai dizer que não é o mesmo homem? Porque já não era mesmo o mesmo homem. Quando uma pessoa se converte ao Senhor, a sua vida muda, a sua mente muda, as suas ações mudam, a sua maneira de ver o mundo muda, tudo é diferente. Se você está satisfeito com a vida que leva, com a vida que vive, fique como está. Mas Jesus disse, se alguém estiver cansado de lutar por uma mudança na sua vida, na sua história, cansado e oprimido, ele disse, vinde a mim, eu te farei descansar. Palavras de Jesus. Basta vir a Ele, ao encontro da sua palavra. E aqui eu quero justamente narrar, só isso, vou ler aqui, o que aconteceu com esse Pedro no princípio do seu ministério, capítulo 12 de Atos. Era só isso que eu ia ler, depois li, falei, mas vamos ler só isso aqui. Capítulo 12 de Atos, se você quiser apenas ouvir, ouça, talvez ali na tela, não sei. Disse, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, filho da irmã Maria. Literalmente. E, vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a quem? Pedro. Olha bem, Pedro agora vivendo outra vez em uma situação bem delicada. E eram os dias de asnos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, encarregando-o a 4 quaternos de soldados. Perigoso esse homem, né, irmãos? 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Para quê? Para fazer a mesma coisa que ele fez com Tiago, obviamente. Matá-lo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas, note bem, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eles não tinham um templo, era lá na casa da irmã Maria, é lá que eles estavam, na casa da irmã Maria. Irmã Maria, mãe de Tiago e João. Foram para lá, a igreja estava lá orando. A igreja não podia fazer nada, a igreja não tinha deputado. É, senhor deputado? Já está até cansado ali, já está lendo outra coisa. A Bíblia. Aleluia. Ele não tinha deputado, não tinha representante legal. Não tinha nada que fazer para querer. Não, a igreja fazia o que aprendeu a fazer. A igreja, a função da igreja é essa, é orar. Fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro do lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança-te às costas tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia Pedro que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreu a rua e logo o anjo se apartou dele. Por que eu li direto isso aqui? Eu queria parafrasear, mas não posso. Eu quero falar rapidamente aqui a vocês sobre isso. Só isso. Esse é o 2 Pedro. Conta para mim uma coisa. O momento que nós vivemos, principalmente o pós-pandemia, mas essa não é a única razão, esqueçam.
A gente vive em um mundo onde as pessoas se distanciam e o desespero, a fobia toma conta de todo mundo. O que mais se ouve é gente em depressão, é gente com, né? O que mais se vende hoje? Hoje os psiquiatras e psicólogos estão com tudo. As outras profissões, irmão, deixa para lá. Invista no seu filho em psicologia e psiquiatria, porque isso vai ser o futuro. Mais procurados agora. Agora, eu queria dizer para vocês, perguntar para vocês uma coisa. Se a gente se colocar apenas no lugar de Pedro, irmãos, escute bem, o homem seria morto no dia seguinte. Bom, tem gente que acha assim, a minha vida acabou. Perdi um amor, e às vezes é um livramento, nem sabe. Perdi um amor, perdi um trabalho, a minha vida não vai para frente, eu vou acabar com a minha vida. A gente escuta cada história hoje, jovens, adultos, de todo tipo. Não é só uma classe, não, todos a nossa geração está vivendo essa confusão. Todo mundo com ansiedade, crise de ansiedade. E não é bobagem, não. É fato. Ansiedade mesmo. Hoje saúde mental está em alta. Quem ensina isso, quem trabalha com isso, está em alta. Por quê? Porque está todo mundo insalubremente vivendo mentalmente. Gente, bem, você olha para ele, aparência, bem de saúde, se alimenta bem, bem vestido, bom trabalho, boa educação, mas deita na melhor cama, na melhor casa, não consegue dormir. Preocupações, ansiedade, por motivos menores ou maiores, ansiedade, não consegue dormir, acordado a noite inteira, no outro dia levanta, cansado, irritado, dizendo que vale a minha vida. E a gente precisa às vezes vir à casa do Senhor para ouvir alguma coisa que nos desperte a pensar. E como eu aconselhava um jovem essa semana que tentou se mutilar, eu disse para ele, a resposta para a tua vida está dentro de você. Não somos nós com psicologia, psiquiatria, com aconselhamentos que vamos te ajudar. Você precisa se ajudar. Existir dentro de você uma reação. E às vezes essa reação só vem pelo conhecimento. Quando nós vemos exemplos, ilustrações, uma como esta, meus irmãos, Pedro ia morrer no outro dia. Eu vou repetir. Pedro ia morrer no dia seguinte, porque um já tinha ido. O próximo da lista era ele, a senha estava na mão, era o próximo. E a Bíblia disse que o homem deitou, e o quê? Opa! Primeiro não é o mesmo Pedro. Porque aquele Pedro era afobado. Aquele Pedro era desesperado. Aquele Pedro era terrível. Agora esse Pedro, esse novo Pedro, convertido pelo Senhor, sabendo que o Senhor tinha uma missão na sua vida. E quando você entrega a tua vida ao Senhor, a missão que Deus tem, o projeto que Deus tem para a sua vida, ele se cumprirá. Deitou e dormiu. Irmãos, tem gente que por causa de uma conta de luz não dorme. Toma 5 remédios e quer tomar o 6º, não dorme. Ansiedade. E pergunta para ele, por que? Não sei, uma coisa. E Pedro sabia, você vai morrer, cara. Tem gente que fala assim, eu sinto como se eu fosse morrer. Eu sinto. Às vezes me vem pensamentos de morte. Com Pedro não era pensamento e nem sentido. Era decretado, era sentença, você vai morrer. E o homem deitou e... Gente, pense nisso. O homem deitou e dormiu e de repente, isso foi o que a gente leu, uma luz brilha naquele lugar. A luz brilhou e Pedro
Tem gente que sofre tanto com isso que até a luzinha da televisão, a vermelhinha que fica ali, não sei o quê, põe um coisa aí que eu não posso ver luzinha nenhuma. Irmão, Deus ainda fala, irmãos. Deus ainda fala, irmãos. Um clarão e o homem dormindo. Eu imagino até o ronco do bichinho, irmão. Não devia ser fácil, porque quem dorme gostoso também ronca gostoso, gente. Vamos falar a verdade. E Pedro dormindo. Irmãos, o anjo teve que vir cutucar o bichinho. Cutucou ele e ele, o que aconteceu? Ele disse, pega aí tua sandália. Peguei. Pega a capa. Pegou a capa. Vem comigo. Ele veio acompanhando, sem saber o que estava acontecendo direito. E quando ele olha, assim, aquelas correntes, aquelas coisas que estavam tudo nele, se caíram, quebraram, e nem assim ele acordou direito. Olha o sono do homem, irmão. Irmão, eu fico impressionado com isso. Como é que pode, irmão? Pense bem, quando você chegar qualquer dia desses e for 2 horas da manhã, 3, você não consegue dormir por causa de uma coisinha, de outra. Pense. Lembre-se de Pedro outra vez. Leia essa passagem outra vez. Fala, Senhor, como é que é possível? Será verdade isso? Essa palavra é verdade mesmo? Não é possível, parece mentira. É um conto da carroça. Não, irmão, é verdade. E Pedro, as correntes caem, os soldados que estão ali, que deveriam estar despertos, acordados, atentos, parece que todos dormiram ali. Ninguém viu o que aconteceu com Pedro. E Pedro começou a sair, passou pela primeira guarda e pela segunda guarda, até chegar diante dos portões de ferro. Olha bem que coisa, irmãos. E a gente que acha, a tecnologia, que tecnologia, irmãos? Tudo está nas mãos do Senhor, nós conversávamos sobre isso ali. Que a ciência, olha, irmão, o que estão dizendo hoje os cientistas, isso já é uma realidade constatada, que nesses próximos 10 anos, nós vamos avançar 1000 anos em ciência e tecnologia. 1000 anos em 10 anos, irmão, é assustador isso. Mas vamos pensar no nosso tempo de tecnologia, no meu tempo, quando as coisas começaram a acontecer, e até hoje a gente se diverte com isso. Com o quê? Por exemplo, chegar em um shopping, e chegar naquela porta e a porta abre sozinha. Não é legal, irmãos? Tem gente que fica perto da porta, não sei se você já fez isso, eu já fiz. É gostoso botar o pé ali só para ver a porta abrir. Parece uma coisa tão gostosa. Eu tenho o poder de abrir uma porta. Oh, que tecnologia, né? Irmãos, a Bíblia diz que Pedro foi saindo e a porta de ferro se abriu sozinho. Faz 2000 anos, irmãos, que o Senhor já tinha essa tecnologia na mão dele. Tudo está nas mãos do Senhor, irmãos. Aleluia. Tudo está nas mãos do Senhor. O que para nós é novidade, e para Ele é antigo. O que para nós é futuro, para Ele já é passado. Que coisa gloriosa esse Deus. Será que não vale a pena entregarmos-nos nas mãos dEle? Ele viu um anjo, livra Pedro, e Pedro sai para o lado de fora, e quando ele saiu do lado de fora, no meio da rua, o anjo vai embora e fala, você não precisa mais de mim. Porque essa é a realidade, irmãos. Anjo já não tem mais muito para fazer pela gente, irmãos. Não se importe com o que eu vou dizer para vocês agora, não me levem a mal. Mas tem gente que ainda não entendeu a era que nós estamos vivendo. Não entendeu. Tem gente que ainda ora para o Senhor acampar anjos ao redor. Não tem? Nós, os crentes, não fazemos, né? Senhor, acampa os teus anjos. E Jesus fala, vocês não estão contando comigo para nada mesmo? Porque Jesus falou, eu vou estar contigo todos os dias da tua vida. Jesus está ali e você fala, agora traz anjo. E Jesus fala, eu não sou suficiente? O que aconteceu? O anjo fez ali o trabalho que tinha que fazer e foi embora, porque o assunto não era mais com o anjo. Pedro sai do lado de fora e os olhos dele se abrem e ele viu que tudo aquilo era verdade. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você de fato descansa no Senhor, crê no Senhor e diz, Senhor, eu não tenho mais o que fazer com este problema, seja da minha vida, particular, emocional, profissional, seja da minha família, familiar, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Outra vez a palavra de Jesus ecoa,
Quem estiver cansado e oprimido, vinde a mim, eu te farei descansar. Isso são palavras de Jesus. Quando você estiver numa situação como essa, ou se você está vivendo uma situação como essa, lembre-se que quando você entrega, ao entregar o teu coração, a tua vida, o problema que você esteja vivendo, entregar nas mãos do Senhor, dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, não sei como fazer, aqui está em tuas mãos, eu só tenho a ti, Senhor. E descansar. Sabe o que vai acontecer? Você vai se assombrar. Dizer: eu não acredito, mudou tudo. O que aconteceu? Houve um milagre? A minha vida mudou, os meus negócios mudaram, as coisas começaram a acontecer, a minha casa tem paz, o meu lar voltou outra vez a ser lar. O que aconteceu aqui? Irmãos, a gente se assusta, o poder de Deus é tão grande. Creia nisso, porque os testemunhos são milhares de vidas transformadas pelo Senhor. E gente que às vezes frequenta a igreja, mas continua convivendo com os mesmos problemas. Talvez alguma coisa diferente você precisa fazer. E talvez o que você precisa fazer, essa noite você pode fazê-lo. Sabe, é lindo vir à igreja. E o culto se compõe em 3 partes principais. A primeira delas é a comunhão, o louvor e a adoração. Terceiro, a pregação. Mas nenhuma dessas 3 supera uma que Jesus falou. Ele disse: a casa do meu Pai será chamada a casa de... A casa do meu Pai será chamada a casa de... O momento da oração. E nós vamos orar agora. Orar, escutem bem, orar é a atitude mais covarde que um humano pode assumir. É orar. Covarde. Quem ora é covarde. Mas covarde por quê? Não é por quê, aos olhos de quem? Se uma pessoa, seja lá quem for, vira alguém orando, ele vai dizer: é uma pessoa religiosa, é uma pessoa que tem fé. Não vai conotá-lo como um covarde. Se dentro da casa do Senhor você ora, alguém olha para você e diz: ele tem fé. Deus te olha e fala: é meu filho falando comigo, minha filha falando comigo. Mas deixa-me dizer uma coisa a você. Quando o inferno não é um demônio, o inferno te vê orando, ele grita: covardia. Ele está se aliando ao Todo-Poderoso. O meu assunto com ele acabou, não dá mais. Ele se aliou com quem eu não posso. Até ontem eu podia com ele, mas a partir de agora não tem mais, porque ele se aliou ao Todo-Poderoso. Se o poder da oração, a aliança com os céus. Se você está aqui nessa noite, em nome de Jesus, se você cantou, se você ouviu esta palavra, não vai sair daqui dessa noite sem fazer a terceira parte, que é orar. O Senhor me dá permissão de orar pelos irmãos. Então nós vamos fazer o seguinte: quem ouviu esta palavra e a recebeu em seu coração, e no meio daquilo que se foi colocando, as colocações feitas pelo pregador, você diz: esse sou eu, esse sou eu, isso acontece comigo. Saiba que não é o pregador, é o Espírito Santo falando ao teu coração e dizendo: eu te trouxe aqui nesta noite para te dar respostas que o teu coração não tem, que a tua mente não tem. Eu te trouxe aqui para isso. Jesus fez isso, não fui eu. Jesus faz isso, não sou eu. E agora nós estamos aqui na presença do Deus Todo-Poderoso. E por que nós podemos assegurar que Ele está aqui? Por uma razão tão simples: porque Ele
prometeu. Ele disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui nesta noite, porque nós não estamos aqui por outra coisa, a não ser o nome de Jesus, a não ser por causa de Jesus. Essa igreja só existe por causa de Jesus. Esse templo só existe por causa de Jesus. O ministério do pastor Clementino só existe por causa de Jesus. Nós estamos pregando esta palavra por causa de Jesus. Jesus está aqui. E sabe que coisa mais linda Jesus disse? Jesus disse para você assim: não fostes vós quem me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele escolheu para que você estivesse aqui nesta noite e ouvisse essa palavra, porque ela era para você. Se você apenas crê nisso, vamos ver. Toda igreja teve tempo de comunhão, toda igreja cantou. Agora nós vamos orar. Com toda a igreja? Vamos ver. Fique em pé. E todos quantos desejarem, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Se toda a igreja quiser vir até aqui à frente agora, venha. Dizendo: Senhor, eu quero entregar os meus problemas, a minha vida, o meu futuro, todo o projeto da minha vida nas tuas santas mãos. Sai do teu lugar e vem. Tem pessoas que têm dentro do seu coração e nem sabe por quê, a síndrome de Lúcifer, rebelião. Ele, quando a gente fala vem, ele diz: eu não vou, não importa quem for, qualquer tipo de autoridade que diga ele, ele diz: eu não vou. Ele nem sabe que ele está fazendo a vontade do diabo. Mas esse simbolismo de você sair do seu lugar e vir até a frente, não é que aqui é mais santo do que lá, não. É um simbolismo. É você se levantar e dizer: eu deixo para trás uma história para começar uma nova história. Aleluia. Os irmãos que já estão aqui, olhem para o chão, por favor. Se você puder dar 3 passos para frente, faça isso, por gentileza. Chegue mais perto para que os irmãos que estão chegando venham. Se toda a igreja quiser vir, pode vir, irmãos. É hora de oração. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Deus falou com você, Deus falou comigo, Deus falou conosco. Agora é hora de nós respondermos, de nós falarmos com Deus. Isso é um privilégio, ser igual. Não existe outro igual. É o momento de falar. Jesus falou com Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas. Até o momento em que ele respondeu com toda a sua alma e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Jesus sabe de todas as coisas na tua vida. Ele não sabe apenas o teu nome, o teu endereço. Ele conhece a tua história, o teu DNA. Ele conhece o recôndito da tua alma, os sentimentos mais ocultos do teu coração, as confusões da tua mente, as perturbações, as provocações do inimigo, querendo tirar a tua paz e a tua vida. Ele conhece tudo. Senhor, tu sabes de todas as coisas. E nesta noite você pode vir até aqui e fazer esta declaração: eu creio nisso, Senhor. Não era possível, eu vim aqui esta noite por outra razão, mas o Senhor falou comigo. Irmão, não perca esta oportunidade. Se o Senhor falou com você, saia do teu lugar em nome de Jesus. As cadeias têm que se quebrar, as correntes têm que ser arrebentadas, têm que ser acabadas na tua vida, porque você não pode viver em prisão, preso pelo vício, preso pelo pecado, preso pelo ódio, preso pela vingança, preso pela maldade, preso pelo medo, preso pelo terror. Você não pode. O Senhor quebra essas cadeias hoje e te diz: vem, aleluia. Quer ver? Cadê o tecladista desse lado? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Vamos cantar. Sabe por quê? Porque para Pedro, amanhã seria muito tarde.
Amanhã estava decretada a sua morte. Amanhã estava decretado o fim. Mas o Senhor chegou. E o Senhor interviu. E o Senhor mudou a história. Porque Ele tem todo o poder. E se o Espírito Santo fala no teu coração, não resistas à voz de quem te ama. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, continue. Que destino terá a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Olha bem, está em tuas mãos, meu amigo. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, estou esperando ainda por 3 pessoas aqui. É isso que me diz no coração. E talvez essa seja a tua última oportunidade. Não é ameaça. Deus nos livre disso. Mas a decisão é tua, está em tuas mãos. Amanhã, quando alguém disser: o que houve? Vocês que estão aqui diante do altar do Senhor, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos falar com Deus. Uma oração simples. Eu não posso, eu não quero, eu não devo orar por você. Mas eu gostaria de lhe ajudar em oração, se você aceitar. Então, nós vamos falar com Deus e declarar aquilo que nós somos e como dele precisamos. Eu vou orientá-los em oração. Se você estiver de acordo com as palavras que eu vou dizer, por favor, repita-as depois de mim em voz alta. Está bem? Feche os seus olhos agora. Pense em Deus. Concentre-se, pense em Deus. Mas não pense em Deus como aquele homem carrancudo, sentado num trono, buscando a quem possa tragar, destruir. Esse não é Ele. Ele está sentado em um alto e sublime trono, olhando para cá,
e procurando a quem Ele possa amar, perdoar, abençoar. O desejo dele é enorme. Mas você vai colocar a mão sobre o teu coração agora. E pensando nele, repita essas palavras: Senhor meu Deus, eu te agradeço de todo o meu coração por haver estado aqui nesta noite e ouvido esta palavra. Ela entrou no meu coração e eu a recebo como tua palavra. Obrigado, Senhor. Eu estou aqui agora, humildemente, para dizer a ti, Senhor, declarar, confessar que sou pecador, preciso do teu perdão. Perdoa-me, Jesus, dos meus pecados. Quer em palavras, obras ou pensamentos, de alguma maneira, Senhor, eu pequei contra ti. Mas aqui estou para te pedir, perdoa os meus pecados. Oh, Jesus, eu preciso de ti. Diga para Ele do profundo do teu coração, diga: eu preciso de ti. Repita isso: eu preciso, Kalamashaya, eu preciso de ti. Senhor Deus, olha para estas vidas que ouviram a tua palavra e abriram os seus corações para recebê-la. Eles receberam o teu Logos, o teu verbo, a tua palavra. Eles recebem Jesus nas suas vidas. Senhor Jesus, opera transformação nesses corações. Senhor, opera transformações nessa mente, Senhor. Pai, que cada um desses teus filhos e filhas saiam daqui nesta noite diferente, completamente diferente da maneira como entraram, Senhor. Dá-lhes a paz que o mundo não dá, a esperança, o descanso, a tranquilidade. Ajuda-os a crer que os seus pecados são perdoados e que uma nova história começa em suas vidas a partir deste precioso momento. Ajuda-os a abraçar-se nesta verdade e vivê-la, Senhor, e desfrutar dela, e um dia poder anunciar aos quatro cantos do mundo: Jesus ainda salva, transforma, perdoa. Oh, aleluia! Ele fez na minha vida. E Kalamasharabai, aleluia. Oh, o Espírito de Deus transforma, Espírito de Deus quebra as correntes, Espírito de Deus faz isso agora. Toda corrente de incredulidade, toda corrente de mal, Senhor, qualquer tipo de espírito queira invadir esta vida, Senhor, qualquer prisão, qualquer corrente que seja quebrada agora em nome de Jesus. Se houve algum trabalho feito para estas pessoas, para acabar com a sua casa, com a sua vida, com a sua paz, é destruído agora em nome de Jesus. Senhor, se existe alguém neste lugar que não consegue ter paz no coração, por quê? Por quê? Porque o seu coração está cheio de ódio, de maldade contra alguém que um mal lhe fez. Senhor, que ele esqueça desta pessoa, em nome de Jesus. Seja liberto, sejam quebradas esses laços, Senhor, para que possa viver, para que possa viver, para que possa viver, para que possa viver, livremente viver, em nome de Jesus. É que eu assim oro, e grato ao Senhor pelo que Ele fez, e pelo que Ele fará, juntos dizemos amém.
Vocês me permitem uma coisa? Olhem para cá. Mesmo os que estão nos corredores, olhem para cá. Um momentinho só. Não olhe para a pessoa que você conhece, a outra que está do outro lado, e diga: uma nova história começa hoje. Diga para outra pessoa, 2 ou 3. Uma nova história começa hoje.